Shiva Shambhu, eu sou o Gayan, do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui, agora, comigo, neste momento de compartilhamentos, na luz do Divino Ser. Havia um homem que foi fisgado pelo magnetismo de um verdadeiro mestre espiritual, um autêntico mestre espiritual, que exalava a verdade do ser que ele era, alinhado como estava com o seu eu superior, com a sua essência verdade. Só de ver aquele mestre, aquele homem, que era um homem bastante rico, ele viu que ali existia uma fortuna incalculável que nenhum bem da terra podia a ela se equiparar. E ele decidiu que se renderia àquele mestre, que o procuraria e se renderia a ele. Então, ele buscou saber onde o mestre morava, ficou sabendo que ele tinha um pequeno ashram, nas montanhas, e ele decidiu que iria buscar esse mestre. Ele deixou as suas propriedades, os seus negócios aos cuidados do seu filho mais velho, e partiu nessa jornada que para ele entendia ser a jornada definitiva, que era a jornada de realização espiritual. E ele, trajando um belo terno branco, imaculadamente limpo e passado, ele chegou ao ashram do mestre. E quando ele chegou, havia uma senhora que aparentava ser completamente louca, varrendo a varanda, e ela pegava aquelas folhas com a poeira e ia varrendo aquilo de um lado para o outro sem direção. E ele ficou implicado com aquilo, mas chegou para se apresentar ao mestre, e pediu que o chamasse. E enquanto ele estava na varanda esperando para ser recebido, aquela mulher varrendo aquelas folhas, aquele pó, levantava uma poeira enorme, que ele se incomodava com aquilo porque ele estava com um terno totalmente branco, limpo, e aquela sujidade da poeira, das folhas, a mulher inclusive jogava folha nos pés dele, ele ficava se esquivando, até que ele foi trazido à presença do mestre. Alguém o acolheu e o levou à presença do mestre. Ele disse ao mestre que aqui tinha vindo, no intuito de se render a ele, de se tornar discípulo dele para buscar a realização espiritual. E o mestre olhou para ele e falou: você está sujo. Com esse nível de sujidade que você se apresenta a mim, eu não posso te aceitar. Vá e volte amanhã, mas procure voltar limpo amanhã. Então aquele homem saiu bastante irado. Aliás, antes de entrar para ir ao encontro do mestre, ele já tinha sido tomado pela ira, pela raiva. Aquela mulher que varria provocou ele terrivelmente, e ele estava com vontade de quebrar o pescoço daquela mulher. Então ele partiu, não tinha o que fazer, ele partiu. E no dia seguinte ele pediu que novamente limpassem o terno dele, passasse, e ele se apresentou novamente, impecavelmente limpo, banho tomado, perfumado, cabelo arrumado, barba feita. E novamente encontra a mulher varrendo a entrada. E ele já começa a ser tomado pela raiva, pela ira, pela indignação. Quem que essa mulher pensa que é? Essa mulher não sabe nem com quem ela está lidando. Ela não sabe nem quem sou eu. Eu sou um homem muito importante. Quem é essa mulher louca? E aquela mulher, desrespeitosamente, sem nem notar a presença dele, varria aquelas folhas e jogava as folhas em cima dele, levantava aquela poeira, e ele indignado com aquela mulher.
E novamente alguém apareceu e o levou à presença do mestre. Né? Aí ele se apresentou novamente e o mestre voltou a falar com ele. Infelizmente, com esse nível de sujeira que você se apresenta a mim, eu não posso te aceitar como discípulo. Vá e volte amanhã, mas procure voltar amanhã limpo. E o homem saiu de lá cuspindo marimbondo, né? Indignado com aquela mulher, né? Porque ele acreditava que aquela mulher estava sujando a roupa dele. E o mestre não o aceitava por causa disso. Então ele voltou no terceiro dia. Novamente fez tudo, né? Limpou o terno, se preparou, o cabelo arrumado, todo alinhado, para se apresentar diante do mestre. Né? Quando ele chegou, quem estava lá? A mulher. E a mulher voltou com aquela vassoura na mão, varrendo aquelas folhas, aquele lixo, e julgando o lixo em cima dele, sem se preocupar, e ele começou a ficar irritado, e de repente ele percebeu o que o mestre queria dizer para ele, ele percebeu a questão, e por que daquela mulher ali. Aí ele começou a rir, né? Ria, e não obstante a mulher varrer as folhas para cima dos pés dele, ele se jogou no chão, rolou no meio das folhas, né, como uma criança, brincou com a mulher, se sujou todo de poeira, aquele terno branco ficou todo maculado pela poeira, pela terra, né, e riu, e de repente apareceu alguém para levá-lo na presença do mestre. E ele com os cabelos todos desalinhados, cheio de folhas no cabelo, o terno todo amarrotado, todo sujo, encardido, foi levado à presença do mestre, rindo como uma criança. Quando ele chegou na presença do mestre, o mestre olhou para ele e falou: agora sim, agora você está limpo, agora eu posso te acolher como meu discípulo. O que aquele homem compreendeu e o que nós temos que compreender, né? Que o que nos impede de ser aceito no caminho espiritual é a nossa sujidade, não exterior, mas interior. E essa sujeira que contamina, que nos contamina, é o ego. Enquanto aquele homem não se despojou do ego, né, que o ego se caracteriza pela preocupação com a exterioridade física e com esse sentimento de importância, né, a ponto de se irritar com os outros, de se indignar com os outros, né, isso é bem característico do ego. Enquanto nós não nos despojarmos deste ego nocivo, nós não podemos estar limpos para adentrar no caminho espiritual. Não há como singrar, né, os rios da vida espiritual que nos leva ao grande oceano, né, navegando pelo barco do ego. Esse barco do ego tem que ser abandonado. E quando nós falamos do ego, né, nós falamos de algo muito específico. E é difícil para as pessoas às vezes entenderem porque o ego não pode reconhecer o próprio ego. E como nós estamos sedimentados no ego, nós não conseguimos enxergar o próprio ego. É como o peixe que vive no oceano. E por viver no oceano, ele não tem noção do que é o oceano. Porque ele está inserido. Ele precisaria estar fora do oceano, ele precisaria vir às margens de uma praia, subir no alto de uma colina para ele enxergar o que é o oceano. Então o peixe, embora vivendo dentro do oceano, inserido no oceano, ele não sabe o que é o oceano. É o mesmo que acontece conosco, que estamos imersos no ego. Então nós não conhecemos o que é o ego. O ego não pode reconhecer a si mesmo, né? Então como transcender esse ego? Ou, pergunta mais pertinente, existe algo além deste ego?
Todos os mestres iluminados dizem que sim. Que existe um estado consciencial que transcende esse ego, né? Que é essa instância de autoidentificação por uma constituição personal, arraigada ao orgulho, à vaidade, né? E todos os atributos que são próprios do ego. Sede de poder, sede de controle, né? Desejo de possuir, apegos, ganância, né? Luxúrias, concupiscências, enfim. Tudo isso são agregativos do ego. Então existe um estágio consciencial onde o ego não está presente. É esse o estágio de silêncio interior, que só pode ser atingido pelo silêncio interior. E quando se fala em silêncio nas tradições espirituais do Oriente, não se está falando de ausência de barulho. Você pode estar num lugar completamente sem barulhos exterior e não estar em silêncio. Esse silêncio é mental, é os ruídos da mente. Esses ruídos da mente que tem que cessar, essa mente que nos engana o tempo todo. A mente mente, até o próprio nome já revela. Mente que mente, a mentira naquilo que constantemente a mente fica produzindo como ruído, pensamentos compulsivos que nos arrastam, nos aliciam, que nos tiram totalmente a possibilidade de percepção dessa zona de silêncio e paz que pode se instalar em nós. É nesse locus onde existe silêncio e paz que existe um estado consciencial que não é o ego, que transcende o ego. Então o ego tem que ser despojado. Semelhante àquele homem, né, que se apresentava e o mestre não via as roupas dele sujas. A sujeira que o mestre se referia é o ego. O ego é que suja o nosso ser, né, que macula o nosso ser divino, nosso ser real. E ele precisou de três momentos distintos, estando ali buscando o ashram do mestre, para entender isso e para ser aceito. Essa é uma questão realmente que tem sido pontuada, né, salientada por todos os grandes iluminados que passou pela Terra, não excluindo Samana Jesus, né, que também falou disso o tempo todo, que é necessário que o homem morra para si mesmo para que adentre num estado real de vida. Então Jesus o tempo todo estava sinalizando também para essa condição, né? Que aquele que não perder a si mesmo não pode se encontrar, ou aquele que não morrer para si mesmo não pode adentrar na vida, né? Tendo mesmo na mesma abrangência de significação, né, de todas essas histórias e de todos esses ensinamentos e apontamentos dos mestres do Oriente. Aliás, Samana Jesus ou Shiva Jesus, como quisermos denominá-lo, né, foi um mestre muito ligado ao Oriente. Se nós conseguíssemos olhar Jesus desprovido dos preconceitos ou daquilo que ideologicamente está arraigado a nós, né, que é fruto de um condicionamento das instituições que vieram a veicular Jesus como um Deus ou como um centro, né, de suas percepções e criaram toda uma ideologia em volta de Jesus. Se nós conseguíssemos olhar Jesus desprovido das cascas, né, que foram produzidas pelas instituições, nós vamos ver que ele é um mestre zen budista. Ele é um mestre muito alinhado com essa proposta do Oriente. Por isso que muitos acreditam que Jesus de fato esteve no Oriente nesse período
desconhecido de sua vida entre os 12 e os 30 anos. Aliás, existem registros da presença de Jesus no Oriente, né? Inclusive no Tibete, em alguns mosteiros, né? O próprio Shankaracharya, o atual Shankaracharya, né? Todas as tradições atestam disso, que isso há registros, né? Mas isso é um outro assunto. O que é importante, se ele esteve lá ou não esteve, isso é irrelevante. O que é importante é que existe uma verdade que está impregnada e é comum a todos esses mestres. Todos eles, Gautama Buda, Jesus na condição de Cristo, Lao Tse, Zaratustra, todos estão imbuídos do mesmo princípio. Não há discordância entre esses mestres. A discordância vem dos caminhos, né, ou das instituições que criaram normatizações religiosas que acabaram sendo conflitantes entre si. Mas a essência dos ensinamentos desses mestres são comuns, né? Há a verdade, e todos eles apontam que se você não abdicar do seu ego, não há como adentrar no caminho espiritual. Não há como ser recebido como um discípulo da luz. O discípulo da luz está desprovido deste ego. E nós precisamos entender o que é esse ego, onde ele está e como transcendê-lo. Isso é tarefa nossa, para que nós possamos chegar limpos diante do Mestre e sermos aceitos. Gratidão a você que está aqui conosco, nesses momentos de compartilhamento, né, que possamos continuar semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.